estudamos a relação jurídica, o direito subjetivo e o dever jurídico. E aqui o que acontece? Geralmente, quando eu trato sobre esse tema, quando eu falo relação, a pessoa pensa logo numa relação amorosa, né? Entre duas pessoas. Veja que a relação amorosa, ela só é uma relação por quê? Porque ela é composta de dois indivíduos, que esses dois indivíduos, eles vão ter ações, ou seja, eles vão realizar atos, e esses atos, eles vão gerar consequências. Um exemplo. Quando uma pessoa diz eu te amo para outra pessoa, ele geralmente ele também recebe, em regra, recebe a mesma afirmação, né? Eu te amo de volta. Então, você percebe ali que ocorreu uma atividade que foi uma fala. Que para esta fala que foi feita, tem uma resposta. Essa fala é feita de um indivíduo A para o indivíduo B, e com essa fala existe uma reação, uma consequência, uma resposta. A fala do indivíduo B para o indivíduo A. Então, a relação é exatamente isso. São atividades realizadas por qualquer ser humano que vão trazer consequências para os outros seres humanos e também consequências jurídicas. Quando nós falamos de relações jurídicas, nós estamos, mais uma vez, estudando essas relações entre duas ou mais pessoas, mas a gente vai focar exatamente nas consequências jurídicas. E aí o que acontece dessas consequências jurídicas? As consequências jurídicas que você pode ter dessas atividades dos seres humanos, elas podem ser corretas ou podem ser erradas. É tanto que aquelas atividades que são que a gente já aprendeu que elas são reportadas ou que elas são consideradas corretas, elas vão ser consideradas legais, porque elas ocorreram de acordo com a lei, ou vão ser consideradas lícitas, porque, embora não estejam previstas em nenhuma legislação, elas são admissíveis, ou seja, elas não contrariam nenhuma norma jurídica. Então, por isso que elas são consideradas lícitas. Ao passo que, se a pessoa ela realiza uma conduta errada, esta conduta errada que é realizada, ela vai gerar consequências jurídicas. Que consequências são essas? A abertura de um processo e, consequentemente, a aplicação de uma sanção. Por quê? Porque a sociedade visa que a pessoa ela não repita o erro dela. Então, por isso que ela tem que ser sancionada, para evitar que ela reitere, que ela repita aquela determinada atividade que não é aceita ou que não é bem vista pela sua sociedade. Essa é a visão. Então, dentro dessa perspectiva, você percebe, a partir desse momento, que tudo tem um direito, também tem uma ação e uma reação. Às vezes a reação ela é perceptível, às vezes ela é imperceptível, mas existe uma reação. Então, você vai analisar que nessas relações jurídicas, as relações entre os vários indivíduos, ela vai ser compostas geralmente de duas atividades: o direito e o dever. O que é o direito? É algo que você tem que exigir do outro. Por exemplo, uma criança, ela pede para nascer? Não, a criança não pede para nascer. Ela é oriunda de uma atividade dos pais. Aí, concebe-se a criança, ela nasce. Uma vez que a criança, a partir do que ela já é concebida, os pais podem tratar a criança de qualquer maneira? Não. Eles têm que cuidar da criança. E o que é cuidar? É cuidar fisicamente, materialmente, vestuário, alimento, ajudar a se preparar, fazer uma educação tanto moral e ética, como também uma formação filosófica, uma formação ética, uma formação religiosa para aquela criança que foi concebida. E também você vai ter obrigações psicológicas, dar carinho, afeto, atenção.
Então, você vê um cabedal de obrigações que os pais têm. Por quê? Porque é dever dos pais prestar aos filhos. Então, se é dever dos pais cuidar dos filhos, é um direito dos filhos serem cuidados pelos pais, quando são pequenos. Quando os pais envelhecem e necessitam de cuidados, quem é que vai cuidar deles? Os filhos. A situação se inverte. Quando os pais estão velhos, quem merece os cuidados? São os pais. Então, os pais também têm direito de ser cuidados pelos filhos, quando necessitarem, geralmente quando estão mais velhos. Então, surge uma obrigação, um dever para os filhos de cuidar dos pais. Então, você começa a entender essas relações jurídicas a partir exatamente desses outros dois elementos da relação jurídica, que são os direitos e os deveres. Num linguajar mais técnico do direito, nós chamamos de direito subjetivo. Por que é chamado de direito subjetivo? É o direito que cabe àquele sujeito, àquele indivíduo. É um direito que é individualizado. E o que é que nós chamamos de dever jurídico? É uma obrigação que uma pessoa tem em relação a outra pessoa. Exemplo. Duas pessoas se conhecem e desejam formar um casal. Ok. Então, antigamente, eles não tinham obrigação um para com o outro. A partir do momento que eles se unem como casal, eles querem formar agora uma nova identidade. Eles vão sair das individualidades e fazer uma coletividade, né, de duas pessoas. Então, a partir de decidem formar uma família, que eles decidem se casar, os direitos da casa, você tem essa obrigação recíproca de sustento. Ou seja, aquele que ganha mais tem que sustentar aquele que ganha menos. Como também tem as relações de carinho, afeto, fidelidade e outras tantas que vão surgir a partir desse enlace. Então, dentro dessa perspectiva, você percebe que as relações jurídicas, elas são desenvolvidas por duas ou mais pessoas, e dentro dessas relações jurídicas, além de se preocupar com as pessoas que participam das relações jurídicas, você também vai se preocupar com os direitos e deveres das pessoas que participam dessas relações jurídicas. Vocês vão perceber que esses direitos e deveres, eles são recíprocos. Por exemplo, eu sou casado com a minha esposa. Pelo casamento, eu tenho um dever de cuidar da minha esposa. Então, se eu tenho o dever de cuidar dela, ela tem o direito de ser cuidada por mim. E vice-versa. Eu também tenho o direito de ser cuidado. Mas o meu direito de ser cuidado é de ser cuidado por quem? Pela minha esposa. Logo, ela tem a obrigação de cuidar de mim. Então, veja que sempre que você fala no direito, quando você diz que o indivíduo A tem um direito, alguém tem uma obrigação, tem um dever de prestar aquela atividade. Essa atividade aqui é no sentido lato. Que é o sentido lato? É um sentido mais amplo. As atividades podem ser uma ação, ou seja, a pessoa tem que realizar alguma coisa, ou uma omissão, não realizar alguma coisa. Então, perceba que no direito, você tem o direito de exigir uma atividade de outra pessoa. E o dever é quando você tem a obrigação de realizar alguma atividade em prol de alguma pessoa. Numa visão mais simplista, né, da relação jurídica. Só para que você comece a entender essa relação jurídica. Então, por isso que, sempre que você vai falar de relação jurídica, você tem que entender obrigatoriamente também de direitos e deveres. De direito subjetivo e dever jurídico. Porque eles vão existir. E dentro da relação entre o indivíduo A e B, o A vai ter direitos e vai ter deveres. O B, por sua vez, vai ter direitos e deveres. Uma coisa que é impressionante, o direito do A é o dever do B. E, consequentemente, o direito do B é um dever do A. Então, sempre vai ter essa reciprocidade. Tá certo? A Lucila está falando a relação entre o cliente e o fornecedor, onde o cliente tem direitos e o fornecedor tem obrigação. Exatamente.
Mas você vai ver o seguinte, o cliente, ele não tem só direitos, Lucina, numa relação, você está falando aí, numa relação comercial, né? Ou numa relação de consumidor. Nessa relação comercial que você falou, do cliente, ele não tem só os deveres, ou os direitos, ele também tem dever. Por quê? O cliente vai ter o fornecimento de uma mercadoria ou de um serviço. Mas ele, por esta mercadoria ou serviço que ele está adquirindo, ele vai ter que remunerar. Então, ele também tem um dever. Ele tem o dever de pagar ou pela mercadoria que ele vai receber, ou ele tem que pagar pelo serviço que ele vai receber ou está recebendo. Então, perceba que na relação comercial ou na relação consumerista, né? Ou seja, oriundo do direito do consumidor, sempre existem direitos e deveres recíprocos. Ou seja, ninguém numa relação jurídica, ela só é correta quando ela é equilibrada. Ou seja, quando os direitos e deveres das duas pessoas, eles estão equilibrados. Quando você faz uma comparação. Por isso que o direito ele é muito representado pela balança, né? Onde a balança ela representa o equilíbrio, tá certo? Mas o seu exemplo foi excelente, viu, Lucina? Muito obrigado pela sua participação. Mas você percebeu direitos e deveres, mas tem que perceber que ambas as partes, elas têm direitos e deveres, e eles têm que ser equivalentes e recíprocos. Ótimo. Agradeço aí sua participação, viu, Lucina? Muito obrigado. Então, vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio, essa ideia da relação jurídica e, consequentemente, como ela se conecta ao direito subjetivo e ao dever jurídico? Obrigado, Lucas. Diga, Larissa, pode falar. Obrigado pela participação de vocês. A Larissa levantou o braço, né? Levantou a mão, perdão. Não mais? Ok, entendi. Tudo bem, Larissa. Então, vamos continuar aqui. Uma vez que a gente já tem essa ideia, já tem essa noção, a gente vai começar a trabalhar exatamente os conceitos de relação jurídica, de direito subjetivo e de dever jurídico, certo? Então, primeiramente, a gente vai começar com a relação jurídica, ou seja, o que é que essa relação jurídica tem de diferente, digamos, das relações sociais, das relações afetivas, que você já tem conhecimento, um conhecimento prático sobre essas relações. E a gente vai começar a entender a relação jurídica através da sua definição. Ou a gente traz aqui duas definições para você entender melhor. Uma do professor Daniel Coelho de Souza e outra do professor Paulo Dourado Guzmão. E o que é que seria essa relação jurídica, né? Na visão do professor Daniel Coelho, seria a relação jurídica é o elemento modular da estrutura do direito subjetivo. Então, imagine um prédio. Então, ele está fazendo aqui uma comparação. Imagine que o direito, ele é um prédio. Então, dentro desse prédio do direito, ele é composto de quê? De relações jurídicas. Os fundamentos desse edifício são exatamente as relações jurídicas. E dentro das relações jurídicas, você obrigatoriamente você vai ter o direito subjetivo, de ambas as partes, né? Então, se você tem direito subjetivo, surge para a outra pessoa que participa dessa mesma relação, o dever jurídico. Então, ele já lhe dá uma ideia de como é que se estrutura essa relação jurídica. Para o professor Paulo Dourado Guzmão, ele diz que a relação jurídica é um vínculo que une duas ou mais pessoas. É aquilo que eu tinha falado para vocês. Antes, eu e minha esposa, nós não nos conhecíamos. E aí, não tinha um vínculo entre ela e eu. A partir do momento que nós nos conhecemos, começamos a namorar, noivamos e casamos, esse vínculo foi estabelecido e ele foi cada vez mais se aprofundando, se especializando. Porque foi do namoro, noivado, até o casamento. Seria um dos maiores vínculos que existe entre duas pessoas. Então você percebe que a relação jurídica, quando duas pessoas desvinculadas, elas se vinculam por algum motivo. Outro motivo de vínculo, um contrato. Quando você é contratado a prestar um serviço, não tinha vínculo e foi gerado um vínculo. Então,
esses vínculos que ocorrem às pessoas ocorrem por fatos. Numa relação amorosa, ocorre pelo encontro e pela pessoa ter sentimentos em relação ao outro. No contrato de trabalho, a necessidade, né? Existe um empregador necessitando de alguma coisa, existe uma pessoa preparada para fazer aquela atividade que o empregador necessita. Então, sempre acontece um fato, um ato ou uma conduta. Qual é a diferença? Um fato é quando existe algo que acontece, geralmente pela natureza, e há uma necessidade. Faz sua necessidade de ser feita alguma coisa. Um ato é quando o acontecimento ele decorre da vontade humana, ou seja, alguém fez alguma coisa. Então, no namoro, alguém tem que partir para falar, né? Porque se não tiver a conversa, não vai ocorrer o vínculo posterior. Então, tem que ocorrer exatamente um ato. E uma conduta é quando a pessoa faz alguma coisa. Então, quando a pessoa comete um erro, ela cometeu uma conduta ilícita, mas foi uma conduta. Então, e esse vínculo jurídico oriundo desse fato, ato ou conduta, ele está previsto numa norma jurídica. Então, se ele está previsto na norma jurídica, a norma jurídica já diz o que é que deve ser feito e o que é que não deve ser feito. Então, ele já diz quais são as consequências jurídicas. Então, tão logo esse fato, ato ou conduta ocorra, geram-se as consequências jurídicas previstas na norma para aquela determinada situação. É por isso que a gente fez esse quadro aí embaixo, para que você identifique. Então, primeiro tem que existir uma norma jurídica regulando determinado assunto, para depois ocorrer um fato temporal. E esse fato temporal vai ocorrer as consequências. Então, para você entender. Hoje você não pensa em se casar, mas digamos que amanhã você encontra uma pessoa, se apaixona por essa pessoa e quer se casar. Já existem normas que regulam o casamento no Brasil? Já. Então já existem normas. Só que enquanto você é solteiro, essas normas de casamento, elas não vão ser aplicadas a você. Por que elas não vão ser aplicadas a você? Porque você ainda não tem a outra pessoa para se casar. Então, no dia que você realiza o casamento, as normas de casamento, elas passam a ser aplicadas a você. E com isso traz consequências. Por quê? Você agora perde a condição de solteiro e passa a ter a condição de casar. O que significa isso? Você passa a ter o dever em relação ao seu cônjuge de sustentá-lo. Então, quem tiver mais condições vai ajudar a sustentar o outro. Você tem o dever de cuidar do outro cônjuge. Então, a partir desse momento, se o outro cônjuge adoecer, você tem que cuidar dele. Inclusive, os servidores públicos, eles podem pedir a licença para tratar do cônjuge, né? Da saúde do seu cônjuge. Exatamente por isso, que é o dever de cuidar. Você tem também o dever de fidelidade. Agora, você não pode mais ter outras relações amorosas. Você tem que ter relação amorosa com aquela determinada pessoa. A sua relação afetiva é com aquela determinada pessoa. Então, você começa a perceber que você tem deveres e também vai ter direitos, porque da mesma forma que você vai agir para com o seu cônjuge vai agir com você. Então, você vai ter o direito recíproco. Então, por isso que a relação jurídica é importante. Só que a relação jurídica é o todo, onde dentro desse todo você tem, no mínimo, duas pessoas e você vai ter direitos e deveres recíprocos. Que numa relação jurídica correta, normal, essa relação jurídica, esses direitos e deveres que você vê de ambas as partes, eles têm que estar equilibrados. Certo? Eles têm que estar equilibrados. Ou seja, não pode ter uma pessoa só com direitos e outra só com deveres. Isso não é relação jurídica. Não pode ter uma pessoa com mais direitos do que deveres. Isso também não é uma relação jurídica correta ou esperada. Tá certo? Ou seja, merece uma revisão por parte do direito. Então, baseado nisso, a gente tem que entender as teorias das relações jurídicas trazidas por dois grandes pensadores do direito, ou estudiosos do direito, que foram exatamente Savigny e Clovis Bevilacqua. Savigny, ele criou uma teoria dizendo que as relações jurídicas, elas ocorrem porque elas geram vínculo entre pessoas. Já Bevilacqua, ele criou uma teoria dizendo que as relações jurídicas, o vínculo pode ser entre pessoas e coisas.
E aqui, o que acontece? Infelizmente, a teoria do Klaus Bevilacqua, ela não é tão precisa quanto a teoria do Savigny. Por isso que a teoria que efetivamente hoje é predominante é a teoria de Savigny, onde, na verdade, o vínculo que se dá, ou as relações jurídicas, acontecem devido ao vínculo entre as pessoas. Por que eu digo isso? Pelo seguinte, quando você vê um carro bonito, você vai entrar nesse carro e dirigir esse carro? Não, só se você pedir ao dono e o dono lhe autorizar a entrar no carro e dirigir o carro, possivelmente. Então, perceba que você não pode exercer atos sobre o carro sem autorização do seu dono. Então, a relação que você vai ter é a relação com o carro ou a relação com o dono? É a relação com o dono. Então, muitas vezes, você respeita os objetos dos outros, você respeita os bens dos outros, não por conta do bem em si, mas por conta da outra pessoa que é o proprietário ou possuidor daquela coisa. Então, por isso que foi comprovado que a teoria mais precisa e correta atualmente é a teoria de Savigny e não a teoria de Klaus Bevilacqua, certo? Por isso que a gente deixou a observação aqui embaixo, que a teoria mais aceita e que é, consequentemente, aplicada atualmente é a teoria de Savigny, onde as relações jurídicas se dão entre pessoas e não entre pessoas e coisas. Vocês conseguiram... o Adriano pergunta: algumas leis criadas no processo de jurisprudência partiram dos casos dessas relações jurídicas? Adriano, vamos aqui... a gente percebeu aqui uma confusão sua dos vários conceitos que a gente colocou. Primeiro, lei, ela é produzida pelo poder legislativo. Jurisprudência, ela é oriunda do judiciário. Então, geralmente, o que acontece? Tem uma determinada lei que não está sendo bem entendida pela sociedade, então, o que é que os membros da sociedade fazem? Eles entram com processos. Eles entram com processos perante o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário ele se pronuncie. Olha, o entendimento desta lei tem que ser este. Então, ele fixa o entendimento. Ele fixa a decisão para aquele determinado caso. Certo? Essa jurisprudência, posteriormente, pode provocar uma alteração legislativa? Pode. Mas, em regra, o que a atividade legislativa faz e a atividade jurisprudencial faz são coisas distintas, tá certo? Elas podem interagir, mas são coisas distintas. E aí, o que é que a gente viu? Que as relações jurídicas, elas sempre dependem de uma norma. Que norma pode ser essa? Pode ser a Constituição e as leis, pode ser o costume, pode ser a jurisprudência, pode ser a doutrina, ou pode ser os princípios gerais do direito. Geralmente, o que acontece? Geralmente acontece fatos... E aquela teoria tridimensional que eu falei lá nas primeiras aulas, né? Então, geralmente acontece um fato. E a primeira coisa que se faz, quando acontece qualquer fato na vida social, busca-se uma norma. Uma norma jurídica. Quais podem ser as normas jurídicas? A Constituição e as leis, os costumes, a jurisprudência, a doutrina e os princípios gerais de direito. Quando se busca uma dessas normas e não encontra nenhuma aplicada ao caso, então é porque você precisa fazer uma nova norma. Então, o que é que se faz? A sociedade, em cima daquela situação, passa a analisar aquela determinada situação, ou seja, a sociedade ela vai interpretar aquela situação de acordo com seus valores, e aí a própria sociedade vai dizer o que é que deve ser feito para aquele caso, e o que é que não pode ser feito. E coloca, como ela acha que não pode ser feito, ela coloca uma sanção para inibir que as pessoas façam aquilo que ela acha que não pode ser feito. Então, dentro dessa sistemática, faz-se uma norma jurídica, como a gente viu a estrutura, né? Dado o fato temporal, deve ser a prestação. Ou, dada a não prestação, deve ser a sanção. Então, cria-se a partir disso daí. Então, para que você diga que existe uma relação jurídica, tem que ter uma norma jurídica anterior. Mas, geralmente, para existir uma norma jurídica, tem que ter uma necessidade.
e a verificação da inexistência de uma norma jurídica sobre aquele determinado assunto. A lei, ela pode vir para fazer essa norma? Pode. A jurisprudência pode vir para sanear aquele problema, aquela inexistência de norma? Pode também, certo? Então, tanto a lei quanto a jurisprudência, elas podem embasar as relações jurídicas? Podem, sem problema algum, certo? Mas só que a atividade legislativa e a atividade jurisprudencial, elas são distintas. Mas ambas podem servir para alicerçar, para embasar uma determinada relação jurídica. Tá certo? Você conseguiu compreender, Adriano? Sim, consegui. Professor, no caso, na verificação da inexistência, né, de uma determinada lei, né, para reger determinado acontecimento ou para dar resposta, que intervém é simplesmente o poder legislativo, o poder judiciário, no caso, quando o professor se refere à jurisprudência, vem simplesmente para afirmar, né, o que o poder legislativo já estipulou. Certo. Vamos organizar aqui o seu pensamento, tá certo? É por isso que eu sempre começo fazendo aquelas ressalvas. Lei não é o mesmo que norma jurídica. Norma jurídica é gênero e as espécies, quais são? A Constituição, a lei, os costumes, a jurisprudência, a doutrina e os princípios gerais de direito. Então, você tem 6 tipos de normas jurídicas que você pode ter. Então, o que acontece? Na relação jurídica, você precisa ter uma norma jurídica. Na relação jurídica, você precisa ter um tipo de norma jurídica. Não obrigatoriamente precisa ser a lei, pode ser uma dessas 6. Pode ser a Constituição, pode ser a lei, pode ser a jurisprudência, pode ser a doutrina, pode ser os costumes ou pode ser os princípios gerais do direito. Então, para uma relação jurídica, você precisa de uma norma jurídica. Pode ser uma dessas 6, não somente a lei. Ok? Pronto. Então, visto isso, a gente vai passar... Sim, professor. Obrigado pelo retorno. Visto isso, a gente vai passar para o segundo passo. Qual é o segundo passo? A relação jurídica obrigatoriamente precisa de norma jurídica? Precisa. Para que você tenha uma relação jurídica, obrigatoriamente tem que ter uma norma jurídica, que pode ser uma dessas 6. E aí, o que acontece? Você pode aplicar qualquer uma delas? Pode. Agora, por que geralmente você falou em lei? Porque, na verdade, você está querendo se referir ao meu modo de interpretar o que você falou. Você estava querendo, na verdade, se referir à norma jurídica e não à lei. Por quê? Por aquela influência da transição da idade moderna para a idade contemporânea, que eu também já falei, onde se criou a ideia de lei e da libertação que a lei proporcionaria em relação aos antigos monarcas absolutistas, ao poder legislativo, à função dos legisladores, à escolha dos legisladores. Então, tudo aquilo dali gerou uma coisa chamada de fetichismo legal. Então, por isso que muitas das pessoas, até hoje, são influenciadas por aquela transformação da idade moderna para a idade contemporânea, porque se criou o chamado positivismo jurídico. Ou seja, as pessoas acham que querem resumir o direito somente à lei. E o direito não se resume somente à lei. Então, por essa influência, é por isso que eu sempre falo para vocês e esclareço a situação. Por quê? Porque eu sei que vocês estão trazendo uma bagagem já de muitas falas anteriores, falando que, dando a entender que o direito é lei, e o direito não é só lei, tá bom? Então, por isso que fica essa situação. Então, para que exista a relação jurídica, precisa ter uma norma jurídica? Precisa, mas pode ser qualquer uma daquelas 6 que eu mostrei para vocês. Não é somente a lei, pode ser qualquer uma daquelas 6. Conseguiu compreender? Sim, professor, consegui. E percebeu agora por que eu tenho as falas passadas? Por que eu sempre bato nessa tecla? Porque você não pode continuar com a visão antiga. A visão antiga que você tinha está errada. A visão que eu estou passando agora é a tecnicamente que é correta. Sim, professor, porque geralmente a gente faz uma confusão, né? No caso do conceito de lei e das normas jurídicas. Na verdade, eu queria me referir mesmo às normas jurídicas, né? No caso, na inexistência das mesmas, né? Perante a uma determinada situação. Se simplesmente Poder Legislativo intervém ou
no sentido também o Poder Judiciário auxilia de alguma forma, né, perante essa inexistência. É exatamente porque você não é o primeiro estudante a ter esse problema, então por isso que eu sempre paro e mostro a importância das explicações que eu estou falando, porque às vezes você está ouvindo de fora e você nem se apercebe disso, e a pessoa não chega a... O que acontece? Dentro da neurologia ou da neurolinguística, muitas vezes você ouve alguma coisa, você compreende, mas você não capta, ou seja, você não guarda no seu cérebro. Ouve e sai. Ou ouve, mas não capta, ou seja, você não guarda no seu cérebro. Então, por isso que a gente precisa desses momentos, que é exatamente para que a maioria das pessoas ouça, compreenda e guarde, e fixe, assimile no seu cérebro, tá bom? Então, não se preocupe com isso, que foi importante você ter passado por esse momento, porque também vai ajudar os seus colegas a entenderem essa diferenciação e perceberem que a compreensão antiga que eles tinham está errada e a concepção nova é exatamente essa. Então, muito obrigado pela sua participação e pela sua contribuição, tá certo? Obrigado, professor. Então, vamos lá. Então, ainda bem que vocês estão percebendo. Então, para existir relação jurídica, eu preciso de uma norma jurídica. Aquelas 6 que eu falei para vocês na unidade anterior. Pois bem, para a gente conseguir entender ainda mais as relações jurídicas, a gente precisa entender os seus elementos, né? E quais são os elementos da relação jurídica? Nós temos 3 elementos na relação jurídica. Os sujeitos, tanto o ativo como o sujeito passivo. O objeto, que pode ser mediato e imediato. E o vínculo entre esses sujeitos. Então, para que vocês entendam, né? Como qualquer ramo, o direito ele também tem sua linguagem técnica. O que é que no direito é o sujeito ativo? Como nós dizemos que toda relação ela tem direitos e deveres, ou melhor dizendo, no linguagem mais técnica, direitos subjetivos e deveres jurídicos, quem seria o sujeito ativo? É quem possui o direito subjetivo ou quem tem o dever? Sujeito ativo está a ideia de quê? De predominância. Então, o sujeito ativo é quem tem o direito. Por quê? Porque ele predomina. Se ele predomina, é por quê? Porque ele tem algo que ele pode exigir do outro. O que é que uma pessoa pode exigir do outro? O seu direito. Exemplo. Você namora com uma determinada pessoa e essa pessoa vai reclamar para um amigo e o amigo começa a falar mal de você na internet. Esse amigo da pessoa pode falar mal de você na internet? Não. Nada lhe dá o direito de ofender as outras pessoas. Nada. Se você está fazendo alguma coisa de errado com um amigo dessa pessoa, ele tem que estimular a pessoa a ir na polícia, ou ir no judiciário, ou ir no Ministério Público e relatar o fato, para que eles tomem as providências devidas, ou a polícia, ou a promotoria, ou o judiciário. Ninguém tem direito de estar ofendendo o outro. Ninguém tem esse direito. Então, por isso, você vê que quem tem direito é quem predomina naquele aspecto da relação. Por que eu digo nesse aspecto? Porque assim como você tem direito de não ser ofendido por ninguém, você também tem o dever de quê? De não ofender ninguém. Mas aí o que acontece? Um amigo, no companheiro ou companheira, começa a te ofender na internet. Qual é a sua reação? Sejamos bem sinceros, a maioria de vocês, qual é a reação? Vai ser tipo, devolver o mesmo, né? Ofender a pessoa também. Ofende de volta. Essa ofensa de resposta, tá certo ou tá errada? Tá errada. Tá errado. Muito bem, tá errado. Rebatendo direto. Tá errado. Quando a pessoa lhe ofende, o que é que você tem que fazer? Procurar os seus direitos. Muito bem. No caso aí vai ser aonde? Na polícia.
Você vai até uma delegacia de polícia e relata um fato, para que a delegacia de polícia ela tome as devidas providências. Quando você ofende de volta, o que acontece? Aí, em vez de você ter um problema, você tem dois. Por quê? Você pode, como a pessoa lhe ofendeu, você pode entrar com um processo contra ela e, consequentemente, como você também a ofendeu, ela pode entrar com um processo contra você. Então, você vai ter dois processos. Ah, mas eu me defendi. Não. Não tem ofensa por defesa. Tem a legítima defesa, que é quando a pessoa está lhe batendo, você tem direito de quê? De se defender e também atacar. Mas atacar para quê? Para se defender. Né? Deve ter uma proporcionalidade. Mas no que diz respeito à ofensa, não existe essa defesa. Porque muita gente diz, ele me xingou primeiro. Se ele lhe xingou, ele errou. Ele não lhe dá o direito de você xingar em resposta. Tá certo? Então, por isso que você tem que entender que sujeito ativo é quem tem o direito. Por quê? Porque você tem a predominância. Você tem o direito de exigir algo de alguém. Por isso que ele é o ativo. E o passivo é aquele que tem que obedecer. Ele obedece como? Realizando o seu dever. Então, o sujeito ativo é quem tem direito e o sujeito passivo é quem tem o dever. Mas o que foi que eu falei para vocês? Vocês lembram? Numa relação jurídica, uma pessoa só pode ter só direito? Não. Ela vai ter direitos e deveres. Então, quando o indivíduo A tiver os seus direitos, ela vai ser considerada sujeito ativo. Quando ela tiver os seus deveres, vai ser considerado sujeito passivo. Quer dizer que uma mesma pessoa pode ser sujeito passivo em determinado momento e sujeito passivo em outro momento da relação jurídica? Com certeza. A relação é assim. Cada pessoa tem seus direitos e deveres. Consequentemente, o indivíduo B, ele vai ter também direitos. Quando ele tiver os direitos, ele vai ser considerado sujeito ativo e o A, passivo. E quando ele tiver os seus deveres, ele vai ser considerado sujeito passivo e o A, que vai ter o direito, sujeito ativo. Então veja que cada uma das pessoas que participam da relação, em determinado momento ela vai ser sujeito ativo, quando ela tiver o direito, e em outro momento ela vai ser sujeito passivo, quando ela tiver o dever, ou também chamado no direito de obrigação. Conseguiram acompanhar e compreender? Exatamente. Então, como toda relação ela tem direitos e deveres, você precisa saber do que é que você está tratando. Se é o direito ou é o dever. Ótimo. Então, uma vez que vocês compreenderam essa parte dos sujeitos, vamos agora tratar do objeto. O objeto é exatamente o ponto principal que você está tratando naquele determinado momento. Então, imaginemos o seguinte. Eu estou aqui conversando com vocês, digamos que a gente estivesse na sala. E digamos que me deu sede e eu perguntei a Lucinda. Lucinda, você pode pegar um copo de água para mim? Digamos que a gente está na mesma sala. A resposta da Lucinda pode ser o quê? Sim ou não. Se ela me responder não, eu não vou esperar nada dela, porque ela disse, olha, não quero pegar água com o senhor, não. Ok, você está no seu direito. Digamos que o Adelino, aí eu pergunto para o Adelino, Adelino, você pode pegar água para mim? O Adelino diz, sim, professor. Mas ele pode responder sim e ficar lá sentado? Não. Porque se ele disse sim e eu pedir para ele uma atividade, o que é que o Adelino tem que fazer? A atividade que eu solicitei e ele gentilmente aceitou. Que é exatamente o quê? Levantar-se, ir pegar a água e voltar e me trazer a água. Correto isso? Nessa situação, ocorreu uma relação, e nessa relação, qual era o objeto principal da relação? Era exatamente a água. Era conseguir o copo de água. Mas para mim conseguir um copo de água, primeiro eu tive que ter uma resposta, sim ou não. Se a pessoa me respondia não, eu sabia que ela não ia realizar a atividade. Se ela me respondia sim, eu esperava que ela realizasse a atividade. Tá certo? Então, por isso você tem sempre um objeto imediato e um imediato. O imediato é a primeira coisa que você recebe, que é a resposta, sim ou não. O imediato é exatamente a atividade que você espera. Por exemplo, você vai ao supermercado. Quando você vai ao supermercado, você tem que pagar alguma coisa para entrar? Não. Você vai lá e vai escolher os produtos.
Então, ali ocorreu uma situação imediata. Você escolheu, você não vai comprar todos os produtos, você vai comprar alguns produtos. E qual a resposta imediata? Quando você passar por esses produtos, você vai pagar o valor. É o objeto imediato. Por quê? Porque o dono do supermercado está dizendo, olha, eu tenho esses produtos aqui à sua disposição. Escolha. A primeira coisa que você vai fazer é escolher o produto que você quer. A segunda coisa é pagar por esses produtos. Você só pode sair do supermercado depois de pagar os produtos que você escolheu. Ah, eu tenho dinheiro para pagar todos. Então, dentre aqueles que você escolheu, você vai ter que fazer uma nova escolha. Escolher aqueles que estão dentro da sua possibilidade de pagar. Então, veja que dentro da atividade, ou seja, dentro da obrigação, do objeto, você tem um objeto imediato, que é uma resposta, e um objeto imediato, que é uma atividade, para aquilo que você está tratando. Obrigado, Adelino, pela sua resposta aí. Os demais conseguiram compreender? Acompanharam o raciocínio? Sim, professor. Agradeço. O próximo elemento é exatamente o vínculo de atributividade. Então, num casamento, você vai sustentar todas as pessoas ou você vai sustentar o seu cônjuge? Você vai sustentar o seu cônjuge. Assim como o seu cônjuge, se você passar por alguma necessidade, ele também vai ter o dever de lhe sustentar. Então, você vê que tem um vínculo. Então, a relação jurídica é a partir do momento que se gera um vínculo entre duas ou mais pessoas. E esse vínculo ocorre o quê? A partir do momento que ocorre o vínculo, surgem direitos e deveres recíprocos. O direito de um, dever do outro. Consequentemente, essa pessoa pode ter só deveres? Não, ela também vai ter direitos. Então, os direitos dela vai ser o dever do outro. Então, por isso que é chamado de atributividade. Porque assim que você atribui o direito a uma pessoa da relação, a outra pessoa da relação vai ter o dever, e vice-versa. Então, por isso que é atribuído. Sempre que você tiver, sempre que você estiver lidando com o direito, você sabe que alguém, ou seja, uma pessoa ou várias pessoas, vão ter deveres para com relação àquela pessoa que tem o direito. Daí a atributividade. Sempre que tiver direito, você tem que saber quem tem o dever. E aí essas pessoas elas estão vinculadas, né, dentro dessa relação jurídica. Entendido? Sim, professor. Ok.